Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica de 2008 chamado Outlander. O filme começa com o pouso forçado de uma nave espacial em um planeta. Essa nave acaba pousando no meio de um lago. Duas figuras humanoides em trajes espaciais emergem do local do impacto. Um deles ajuda seu companheiro a sair da água e, ao desmaiar, tem breves flashbacks do passado. Ao acordar, o astronauta percebe que seu companheiro perdeu a vida por causa de graves danos no peito. Ao longe, ele ouve um chamado robótico de um computador no lago. O homem resgata a máquina e pede em um idioma desconhecido informações sobre o planeta em que eles pousaram. Ele também pergunta sobre o paradeiro de outras naves, mas o computador lhe diz que não há registros de naves próximas. Após sua decepção, o homem se prepara para que o computador baixe e transfira para ele uma série de dados sobre o planeta, sua civilização, espécies, línguas e cultura, algo difícil e doloroso para o homem assimilar. Depois disso, ele parece ganhar um fôlego extra e pratica sua mira com uma arma letal que sobreviveu à colisão. Ao anoitecer, ele faz uma sepultura para seu finado colega. A nova missão do homem é sobreviver à área desconhecida, uma vasta floresta, usando apenas sua arma. Na busca, ele encontra o corpo sem vida de uma baleia ao lado de uma aldeia que mostra sinais de um ataque por algo que não é humano. Ao perceber que está sendo observado, o forasteiro foge, mas é interceptado por um cavaleiro que o deixa inconsciente e faz com que sua arma se perca no rio. Enquanto desmaiado, o forasteiro é levado para uma vila viking próxima que é cercada por um muro de madeira. Em um grande salão, a jovem Freya e seu pai, o rei Hrothgar, travam uma luta de espadas. Freya diz a seu pai que não vai se casar com Wulfric, um pretendente ao trono do rei. A batalha termina quando o pai de Freya corta seu ombro e decide curá-la. Wulfric aparece, mas sua atitude só faz Freya não gostar dele mais ainda e ir embora. Hrothgar e Wulfric falam sobre como uma vila próxima foi destruída, e Wulfric diz a ele que em sua inspeção ele conseguiu capturar um homem, mas ele aparentemente não pertence a nenhuma aldeia conhecida. O astronauta é exibido na frente dos aldeões. Wulfric leva o homem a uma cabana para questionamentos. Ele pergunta ao forasteiro seu nome. Ele se chama Kynan. Kynan mente para eles dizendo que é de uma ilha ao norte e na verdade está lá caçando dragões, mas os homens não acreditam e acham que foi ele quem atacou a vila próxima. Kynan tenta escapar, mas os vikings são fortes demais para ele. Depois de ser preso, Kynan tenta escapar usando uma barra de ferro em brasa, mas pouco antes de conseguir, Freya aparece para tratar seus ferimentos como Wulfric havia pedido. Hrothgar pergunta a Wulfric sobre o forasteiro, mas Wulfric diz que o homem se recusa a cooperar. Hrothgar diz a ele que Gunnar, o chefe da aldeia destruída, deve ser procurado e explicou que não foram eles que o atacaram. Wulfric não quer procurá-lo, pois ele tem rancor contra Gunnar por ter tirado a vida de seu pai, o ex-rei da aldeia. Mas Hrothgar explica que isso foi porque seu pai foi imprudente e ele não quer o mesmo destino para o jovem. De volta a Freya e Kynan, ela pergunta se foi ele quem atacou a vila, mas o homem nega. Antes de continuar, Kynan se liberta e ataca Freya e seu guarda, derrotando-o. Kynan tenta fugir no meio da noite e seu plano teria funcionado se não fossem os alarmes começarem a soar, anunciando um ataque inimigo. Todos os vikings entram em ação pensando que é Gunnar se vingando. Eles ficam surpresos por não ver ninguém do lado de fora e depois percebem que o inimigo já estava dentro da aldeia. Uma criatura com tentáculos escondida no estábulo inicia uma matança generalizada. Kynan começa a perseguir a fera, mas seu guarda começa a segui-lo. O guarda é mais tarde eliminado pelo monstro que o carrega até a beira do muro de madeira. Kynan chama a criatura de Morwen, o verdadeiro dragão que ele estava procurando. Antes de chegar até o monstro, os vikings pegam Kynan apenas para amarrá-lo a uma rocha. Lá, o homem tem flashbacks de Morwen atacando seu mundo e dele lamentando a perda das pessoas. No dia seguinte, um jovem pobre da aldeia oferece um pouco de pão a Kynan, que aceita com desconfiança. Os homens da aldeia tentam descobrir quem pode ter causado a invasão da noite passada. Eles levam Kynan para Hrothgar, perguntando a ele sobre o suposto dragão que ele está caçando. Kynan explica a eles que o chamado Morwen também atacou seu povo e diz que ele atrai suas vítimas com luzes e depois as elimina. O homem confessa que trouxe Morwen para a aldeia e pouco antes de ser executado, Hrothgar intercede por ele, alegando que não acredita muito em sua história.
história. Keenan percebe que eles vão caçar o Morwen, então ele pede a Hrothgar para ir junto com eles. Os vikings então lhe dão um cavalo e Freyja o acerta com um soco pelo ataque anterior. E é então que eles saem da aldeia para procurar a fera. Um ferreiro chamado Boromir oferece a Keenan um pouco de hidromel, mas Keenan o cospe. Hrothgar inicia uma conversa com Keenan e ele diz ao rei que se eles não pararem Morwen, a vila terá o mesmo destino que o lugar de onde ele veio. Wulfric anuncia vários cadáveres na área e propõe formar grupos, mas Keenan não considera esse plano inteligente, dizendo que seria melhor ficarem juntos. Ainda assim, Hrothgar prefere ir em duplas. Durante a investigação, a cabeça decepada de um cavalo cai do alto em frente a Hrothgar e Boromir. Outra dupla encontra cadáveres carbonizados do lado de fora de uma caverna. Depois de ouvir os gritos de terror da dupla na caverna, todos se reúnem para entrar. Eles encontram um urso e começam um embate, derrotando-o não sem alguma resistência. Durante a luta, Keenan dá o golpe final com sua espada. Hrothgar decide poupar a vida de Keenan depois de derrotar o urso, concedendo-lhe sua liberdade. A aldeia celebra a vitória sobre o urso com um banquete. Em meio à comemoração, Keenan reaparece, só que dessa vez com roupas características da aldeia. Para sua surpresa, todos o recebem calorosamente e ele vai comer com Hrothgar. No jantar, o menino que deu pão a Keenan aparece e Keenan decide retribuir o favor. O homem empresta-lhe a poderosa espada que eliminou o urso com a condição de que ele dissesse seu nome, ao qual o menino apenas responde Eric. Hrothgar explica a Keenan que os pais de Eric perderam sua vida e ele o adotou. Wulfric decide começar um jogo chamado Escudos e desafia Keenan. Vários homens fazem um percurso quadrado usando apenas seus escudos e os competidores devem subir sobre eles e em seguida tatear o seu caminho para a frente. Depois de uma série de piruetas, Keenan cai sobre Boromir, mas o Wulfric o ajuda a se levantar, agora confiando mais nele enquanto as pessoas aplaudem seu novo membro. Depois de sair do grande salão, Keenan encontra Freyja, que o agradece por ajudar seu pai na expedição. Keenan explica a Freyja que não foi o urso que eliminou seu povo, mas sim o Morwen, e que ele retornará a qualquer momento. De repente, o grupo viking de Gunnar começa um ataque inimigo, invadindo a vila. Há um choque de espadas entre os dois lados, com Keenan e Freyja eliminando alguns inimigos. Hrothgar encontra Gunnar, que o ataca, derrubando o rei no chão. Antes de eliminá-lo, Keenan aparece para salvar Hrothgar, mas justamente quando Gunnar estava se preparando para contra-atacar, seus homens o pegam e o levam embora, alegando que perderam e é hora de recuar. O grupo de Gunnar sai, mas não sem Gunnar xingar Hrothgar, acusando-o de ser quem eliminou sua família e seu povo. A vila tenta se recuperar após o ataque. Freyja explica a Keenan quem é Gunnar. Anos atrás, o pai de Wulfric queria reunir todas as aldeias para planejar um ataque aos Franks, mas Gunnar não apareceu. Sentindo isso como uma traição, ambas as aldeias começaram a se odiar. O grupo de Gunnar planeja seus ataques subsequentes ao Wulfric e seu povo. Um deles sai para ir ao banheiro e é atacado pelo Morwen, escondido no lago. Os homens começam a cair um a um e Gunnar acredita ser um ataque surpresa de Wulfric. Gunnar acaba ficando sozinho na frente da fera, decidindo atacá-la sem medo. Na aldeia, alguns dos homens de Gunnar aparecem gritando e se rendendo, querendo entrar para não perderem sua vida. No entanto, Wulfric acha que é uma armadilha, então ele prepara seus arqueiros para disparar. Entre os homens aparece Gunnar, que sobreviveu ao Morwen e agora pede ajuda. Os arqueiros disparam, eliminando alguns homens, exceto Gunnar. Keenan pede para que parem de disparar e depois disso ele abre os portões da vila para os inimigos entrarem. Assim como Wulfric está prestes a atingir Gunnar, todos veem uma série de luzes azuis pegando um homem na floresta e depois devorando-o. As luzes azuis ficam vermelhas, revelando o selvagem Morwen, que foge para a floresta. Agora todos sabem da existência da criatura. Existe atrito entre Wulfric e Gunnar no grande salão, com Gunnar alegando que bater em Morwen era como bater em uma parede de pedra. Keenan diz a eles que lutar contra os Morwen em campo aberto é impossível, então eles devem inventar uma armadilha. Wulfric não confia no plano e diz que Keenan não é um deles, então eles não deveriam ouvi-lo. No entanto, Keenan, irritado, diz que Wulfric está errado, assim como ele estava sob o suposto ataque do urso e Gunnar. Os dois tentam lutar, mas Hrothgar os separa. O rei favorece o plano de Keenan e diz que o que ele aconselhar será feito. No dia seguinte, eles decidem construir uma armadilha na entrada da vila, e Keenan pede materiais inflamáveis por algum motivo. Eles cavam um buraco de vários metros de profundidade que escondem como se fosse apenas uma cabana. No interior, vários postes
cortes são cravados no solo e tudo é preenchido com óleo. Depois que tudo está definido, Hrothgar oferece a Keenan uma posição na vila, tornando-o um membro oficial. Enquanto isso, uma das vítimas da noite passada acorda cercado por cadáveres e é eliminado pelo Morwen. Na cabana de Freya, ela e Keenan dividem uma tigela de ensopado, e é aí que Keenan tem algo a confessar. A sociedade de Keenan é na verdade conquistadora de mundos. Ao chegar ao território dos Morwen, eles destruíram sua espécie com muitas bombas. Os restantes Morwens foram caçados um a um. Acontece que Keenan fazia parte de um grupo de colonizadores espaciais, e em troca de erradicar a vida dos Morwens, ele e sua família receberam um lugar no planeta onde poderiam residir. Algum tempo depois da conquista, Keenan teve que partir para uma nova missão, mas lá descobriu que um dos Morwens havia sobrevivido e estava escondido na ventilação da nave. O mesmo Morwen havia eliminado a população restante. Keenan se culpa por esse deslize, mas Freya diz que ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Da mesma forma, ela lhe dá a espada de sua família para lutar melhor. Todos se preparam para a armadilha, agora com a ajuda de Gunnar. Os guerreiros abrem as portas e Wulfric e Keenan saem, esperando a fera aparecer. Eles não conseguiam ver muito, e já que nada estava acontecendo, Keenan jogou uma tocha na floresta e percebeu que o Morwen estava bem na frente deles. Do nada, o padre da aldeia aparece rezando para que a besta vá embora, alegando que é um emissário de Lúcifer. Ele é eliminado brutalmente no local. Então Keenan e Wulfric começam a correr, passando pela armadilha e usando os escudos como plataforma para escapar para o outro lado. Ainda assim, Wulfric cai no líquido ao lado da fera. Para piorar as coisas, os guerreiros fecham as portas, deixando os dois presos lá dentro. Pouco antes dos arqueiros descarregarem suas flechas flamejantes, Keenan oferece ajuda ao Wulfric, tentando puxá-lo por uma escotilha externa e conseguindo resgatá-lo a tempo de evitar a explosão. Enquanto todos estão surpresos com a explosão, um novo Morwen menor aparece por trás, na área onde as mulheres estão escondidas. Para proteger a todos, Freya decide atacar. Seu pai vem ajudar, mas uma breve luta contra a fera o deixa indefeso. Como se isso não bastasse, o primeiro Morwen reaparece do fogo mais furioso do que nunca. Wulfric e Keenan decidem atacar juntos, mas não são páreos para o monstro. Gunnar decide ajudar, mas ele é decapitado do nada pelo primeiro Morwen, que então sai correndo. Erik aparece para dizer a Keenan que há um segundo Morwen, então eles correm para ajudar Freya. Infelizmente, ela é encontrada segurando o corpo sem vida de seu pai, que perdeu a vida na batalha. A aldeia inteira foge no dia seguinte, temendo outro ataque. Erik diz a Keenan que quer ficar na vila com ele, mas Keenan diz a ele que o lugar não é mais seguro, então o jovem tem que sair com os outros nos barcos. O homem promete ao jovem que eles vão se ver novamente e depois se despede. Keenan encontra Wulfric, embora esse esteja deprimido com o resultado, a ponto de não se sentir digno do reinado. Keenan diz a ele que eles devem lutar contra o monstro juntos. Ambos alistam um pequeno grupo de homens para descer até a caverna. Embora a ideia seja louca, é a única maneira de encontrar o esconderijo dos Morwens. Keenan pede a Boromir novas armas, dessa vez com materiais melhores que ele vai trazer. Keenan vai com Freya e Wulfric para o lago onde sua nave caiu para recuperar alguns materiais. Enquanto ele pega algumas coisas, Keenan é surpreendido por um Morwen sob o lago. Quando ele chega à superfície, ele vê que o barco em que eles estavam foi destruído, apenas encontrando Wulfric sem nenhum vestígio de Freya. Boromir consegue forjar uma nova espada maior e mais forte que qualquer outra. Agora preparado, Keenan desce o poço até encontrar uma gruta. Ele espera pelos outros e eles começam a avançar. Freya acorda aterrorizada, encontrando-se no ninho de cadáveres dos monstros. Enquanto ela tenta fugir, uma das feras a encontra. Antes de atacar, a fera detecta intrusos, então abandona Freya para ir atrás deles. O grupo de Keenan acaba em uma caverna com acesso a um piso de lava. Logo, eles são atacados, conseguindo encontrar o covil dos Morwens e ferindo o menor, porém com muitas baixas, incluindo a perda de Boromir. Freya consegue se levantar e eles gritam uns pelos outros. Pouco antes de entrar em um lugar escuro, Freya detecta o perigo e o Morwen ferido aparece, incapaz de vê-la e se guiando apenas pelo som. Quando eles se encontram, tanto os homens quanto Freya fazem barulho suficiente para fazer a fera atacar, e Freya mal tem tempo para desviar. A fim de chegar até seus amigos, Freya tem que passar por um buraco, mas é muito pequeno para ela. Então, sem nenhuma outra escolha e em um ato desesperado, eles dão a espada para Freya, que elimina o monstro no local. Eles se reúnem e ficam horrorizados com a quantidade de cadáveres na caverna. Quando ouvem algo se aproximando, eles vão embora, e o último Morwen vê o cadáver de seu filhote e fica furioso. Todos chegam ao final de uma cachoeira em uma montanha próxima a um penhasco. Eles tentam escapar, mas as paredes são muito escorregadias para escalar.
escapar. Ainda assim, eles tentam fazer isso, mas Freya cai e é resgatada por Keenan. Enquanto isso, Ulfric é atacado pelo Morwen mais velho e em um ato desesperado ele consegue feri-lo no rosto. Freya consegue se segurar, mas o Morwen joga o corpo de Ulfric em direção a Keenan, deixando-o sozinho na luta. Ele volta para a caverna com sua espada e consegue cortar um tentáculo da besta, embora não a atinja diretamente. Seguindo o rastro de sangue, Keenan tropeça e pouco antes de ser pego pela fera atrás de suas costas, Freya aparece atacando o monstro, dando a Keenan a chance perfeita para atacar. No entanto, a fera consegue arrastá-lo para a beira do penhasco e enquanto Freya segura Keenan, ele é pego pelo Morwen. Depois de lutar, Keenan pega sua espada e corta a mão da fera, fazendo-a cair na imensidão. Ambos retornam ao moribundo Ulfric, que pergunta se a besta foi eliminada. Eles confirmam. Ulfric oferece a Keenan o medalhão que o torna rei, lamentando não ter estabelecido uma boa amizade com ele. Keenan corrige Ulfric, dizendo que eles são amigos, e é aí que ele perde sua vida. Keenan e Freya escalam o penhasco. Eles veem Eric e o resto da vila ao longe nos barcos. Os dois se beijam, mas apesar de tudo, Keenan se despede de Freya, dizendo a ela que ele tem outra coisa para fazer. Ela se preocupa porque sabe que Keenan pode nunca mais voltar. Ele volta aos destroços de sua nave, revelando que sua esposa estava hibernando durante a viagem e que após o acidente sua cápsula se rompeu, tirando sua vida. Keenan se despede e vai até seu computador, que envia sinais para seus companheiros virem o buscar. Freya observa dos arbustos enquanto Keenan destrói o computador, abandonando sua única chance de retornar para casa. Freya narra enquanto Ulfric e Hrothgar têm seu velório com as maiores honrarias vikings, e Keenan, que uma vez foi um estranho para o povo, tornou-se seu novo rei, com Freya se tornando sua nova esposa e Eric seu filho adotivo. Freya conclui dizendo que Keenan foi enviado pelos deuses, mas na época de retornar, ele decidiu ficar com eles. Handsome and the Beast. O filme começa com um homem sem roupas sendo perseguido pela cidade por uma criatura desconhecida. Tentando desesperadamente escapar dessa besta, o homem eventualmente cai do prédio. Uma narração começa afirmando que é proibido se ter relacionamentos com criaturas míticas conhecidas como Yaoying. O narrador então continua dizendo que tudo isso mudou quando seu pai teve um encontro com alguém. O filme volta a 36 horas atrás. Uma mulher verificava o currículo de Hanson. A mulher nunca ouviu falar de alguns dos filmes listados no currículo dele e Hanson explica que são bastante recentes e foram atingidos por problemas financeiros. Hanson também pede que eles não fiquem íntimos após o casamento. A mulher fica furiosa e fala mal de todas as conquistas dele, dizendo que são todas inúteis. Hanson se levanta e começa a ir embora, mas ele é parado pela mulher, que diz que vai lhe dar o dinheiro que ele precisa se ele fizer, digamos, um bom serviço com a irmã dela. Hanson, com raiva, grita com ela por pensar que ele é um homem de vida fácil e ela revida jogando uma colher na cabeça dele. Hanson então volta, pega a torta que estava em cima da mesa e decide levá-la com ele. A caminho do zoológico onde trabalha, Hanson está sendo observado por uma senhora ao longe. Depois do trabalho, Hanson se prepara novamente para outro encontro. Enquanto isso, seu pai faz uma videochamada com ele, porém o homem é detido por outras pessoas e percebemos que ele está internado num hospital psiquiátrico. Numa cafeteria, Hanson está tirando a foto de um gato quando uma mulher aparece. Ela é quem estava observando Hanson antes. A mulher apresenta a si mesma como Bai, dizendo a Hanson que já tem muito tempo desde a última vez que eles se viram. Bai diz a Hanson que ela é uma raposa, mas Hanson não está prestando atenção porque viu um grupo de homens na entrada da cafeteria. A presença deles foi suficiente para distraí-lo e fazê-lo sair escondido até o banheiro. Lá dentro, o grupo o cerca. O chefe deles estava usando um dos assentos. Eles então tiram Hanson da cafeteria. Todos eram, na verdade, agiotas e levaram Hanson para uma área isolada. O chefe deles diz a Hanson que ele continua fingindo ao invés de pagar o dinheiro que ele pegou para fazer filmes. Depois de demonstrar o que poderia acontecer a ele e lembrando-o do resto de sua dívida, o agiota poupa Hanson. Naquela noite, Bai se aproxima de Hanson. Ele então pergunta a ela se ela é do mesmo grupo que quer que ele pague a dívida. Porém, Bai responde que ela, na verdade, é uma raposa. Do lado de fora, dois agiotas estão vigiando Hanson para caso
caso ele tente escapar. Do lado de dentro, Bai diz a Hanson que ele tem uma cicatriz em seu peito por ter protegido ela quando eles eram jovens. Hanson quer que ela vá embora, mas Bai quer provar que ela é realmente uma raposa. Ela tenta se transformar, mas não consegue, dizendo que tem que se animar um pouco antes. Ela então diz a Hanson que precisa de uma bebida. Hanson dá a ela uma garrafa e ela bebe tudo rapidamente. Em seguida, ela pede outra, depois de dizer a ele que essa não era forte o suficiente. Depois de beber a segunda garrafa, Bai revela sua verdadeira forma, uma raposa gigante do Ártico. Ela então tenta tocar Hanson, mas acaba rasgando as roupas dele e ainda o machuca gravemente na coxa. Hanson então corre por sua vida. Nesse ponto, estamos de volta ao começo do filme. Por causa dessa situação, a agência de transfiguração é alertada e querem prender Bai por ter se transformado ilegalmente. Depois de cair do prédio, os agentes salvam Hanson e então tiram uma foto com ele. Em seguida, eles apagam as memórias das testemunhas com algum tipo de inseto. Bai impede que um inseto toque Hanson, dizendo ao agente que ela quer se casar com ele. O capitão diz a Bai que ela pode ter sua vida retirada por isso, mas Bai insiste. Então, embriagada, ela pede que eles curem a ferida de Hanson. Em seguida, a mulher desmaia, vomitando toda a cabeça do capitão. O homem então diz aos outros para irem embora e que deixem Hanson para trás, largando ele ali nas ruas mesmo. No dia seguinte, o homem acorda rodeado por muitas mulheres. Ele corre rapidamente para longe, pois não estava vestindo nada além de sua cueca. Ao voltar para o zoológico, ele é cercado pelos agiotas novamente. No entanto, porque a memória deles foi apagada, o chefe repete a mesma conversa de ontem e Hanson diz a eles que acha que está ficando maluco. Bai então chega para falar com Hanson, perguntando se ele se lembra dela. Ao perceber que ele se lembra, Bai fica muito feliz. O grupo confronta Hanson, mas Bai ataca um deles. Ela também se transforma parcialmente em raposa e todos eles correm de medo. Bai salva Hanson, que estava prestes a ser picado por um daqueles insetos, e então ela diz a ele que eles têm que se afastar da agência de transfiguração. A mulher explica que eles supervisionam quem se transforma no mundo dos humanos. Bai também diz a ele que quer se casar com ele por ter salvado a vida dela naquela época, e Hanson responde dizendo que foi apenas um acidente, pois ele é filho do dono do zoológico. Ela então diz a Hanson que pode fazer qualquer coisa por ele, e o homem tem a brilhante ideia de atirar um pedaço de pau para distraí-la e poder escapar. Porém, Bai pega esse pedaço e retorna rapidamente. Hanson então joga uma pedra e Bai vai correndo atrás dela, dando a Hanson a oportunidade de escapar. Enquanto a agência é visitada pelo comissário, ele lembra o capitão que a raposa ártica é uma criatura rara no mundo Yaoying. Ela não deve ser influenciada por humanos. O capitão o garante que vai prender Bai. Em seguida, vemos Hanson que está em um outro encontro para tentar se casar com uma mulher rica de novo. Porém, Bai aparece do nada e atrapalha a conversa. A mulher está com raiva de Hanson por enganá-la e saírem em encontros de novo. Hanson fica bravo, pois ele está fazendo isso por seu pai e para pagar a dívida dele. Bai então vai embora sem dizer nada. Enquanto caminhava em um beco escuro, Hanson conhece o comissário, que se apresenta como professor. O comissário explica como o Yaoying se formou. Ele diz que o meteorito que causou a extinção dos dinossauros era na verdade uma nave alienígena cheia de DNA alienígena. Esse DNA então se misturou com as criaturas da Terra, formando assim o Yaoying. Com uma recompensa em dinheiro, o comissário pede a ajuda de Hanson para capturar Bai. Depois disso, Hanson vai a um festival onde ele encontra Bai removendo o lixo. Ela então dá a ele uma pequena quantidade de dinheiro que ela ganhou trabalhando. Assim, Hanson não precisaria se casar com mais ninguém. O homem então tenta capturá-la, mas ele não consegue. Ao invés disso, ele fala sobre como ele acabou em sua atual situação. Depois de dizer que um fã é alguém que te adora, Bai diz a Hanson que ela é fã dele. Hanson se sente feliz de alguma maneira por ter uma fã, mas quando ele se vira, a mulher havia desaparecido. Bai então vai para uma boate ao ver a enorme quantidade de dinheiro como recompensa por uma competição de canto. Bai participa imediatamente e começa a cantar. Por outro lado,
Desesperado, Hanson vai até o prédio procurando por Bai em todos os apartamentos. Enquanto isso, o comissário entra no prédio com seus capangas. Assim que um homem está prestes a tocar nas pernas de Bai, Hanson o impede e retira Bai do prédio. O comissário e seus capangas procuram pela mulher raposa, mas ela não está em lugar algum. Hanson briga com Bai por tentar ganhar dinheiro daquela maneira e então a ameaça dizendo que vai injetá-la com o que o professor deu a ele, se ela voltar para lá. Ela então diz a ele que o professor é na verdade o comissário da agência de transfiguração. Ela também diz a Hanson que vai retribuir sua bondade fazendo tudo o que ela puder por ele, até mesmo permitir que a injete com a substância e use-a para pagar sua dívida. Porém, ao invés de injetá-la, Hanson a beija. De volta ao zoológico, Bai corta as palmas das mãos dela e de Hanson. Ela então recita os votos de casamento, tornando os dois casados. A mulher diz a Hanson para não ter mais nenhum outro fã além dela. Depois de dizer a Bai que será gentil com ela, Hanson é violentamente empurrado contra a cama. Eles então começam a fazer coisas. O comissário fala com a assistente do homem da boate, revelando que ela é na verdade uma Yaoying. O comissário então a instrui a dizer que foi coagida a servir humanos e a mulher responde dizendo que isso levaria a um conflito entre humanos e Yaoyings. A mulher então tenta tirar a vida do comissário, mas tem sua própria vida retirada ao invés disso. O comissário então forja um cenário para incriminar o patrão da mulher. Enquanto isso, no zoológico, Bai fala por videochamada com o pai de Hanson. Depois, agentes chegam ao zoológico para prender Bai, mas Hanson diz a eles que ele agora é casado com ela. Só então o comissário aparece para repreender Bai por corromper seu sangue puro Yaoyin. O capitão também chega perguntando ao comissário se ele pode ser responsável por prender Bai. O capitão é, na verdade, amigo de infância dela. Ele dá um belo sermão em Bai, mas era tudo fingimento. Bai então consegue escapar enquanto o capitão e os outros agentes seguram o comissário e seus capangas. Uma luta começa e o capitão é transformado de volta para sua verdadeira forma, enquanto Bai luta contra os agentes. No entanto, isso é interrompido quando o comissário ameaça tirar a vida de Hanson. Ao mesmo tempo, os agiotas chegam ao local achando que tudo era apenas um evento de cosplay. O chefe deles decide ameaçá-los com que eles ameaçaram Hanson antes, porém o comissário não gostou muito. Depois de ser baleada, Bai retorna para sua forma verdadeira e leva Hanson embora. Depois de escapar brevemente, Bai é acertada por um projétil da agência que suprime sua transformação. Hanson começa a carregá-la e um carro com uma amiga de Bai chega perto deles. Ela então deixa os dois entrarem no carro. Lá dentro, Bai é tratada de seu ferimento. Eles então vão para um set de filmagens onde estão gravando um filme. A amiga de Bai dá a eles disfarces para se misturarem com o elenco. O comissário também está lá usando um disfarce, porém a cena se repete algumas vezes, pois a amiga de Bai erra algumas falas. Após o diretor ficar frustrado, ele diz ao elenco para filmar a cena de ação primeiro. Bai fala para Hanson escapar primeiro. Quando ele está prestes a sair, ele ouve seu pai o chamando. O comissário então aparece e ameaça tirar a vida do pai dele. Em seguida, o comissário diz a Hanson que a oferta dele ainda estava de pé. Bai vê tudo isso e ela injeta o veneno nela mesma a fim de salvar a vida do pai de Hanson. O homem chora muito por causa disso. 3 meses depois, Hanson agora está vivendo em um condomínio. Porém, ele vive deprimido porque Bai se foi. O homem diz a seu pai que tem procurado por ela em todos os lugares, dizendo a ele que vai arriscar tudo para vê-la novamente. O pai dele em seguida mostra uma videochamada que ele teve com Bai. Por causa disso, Hanson volta ao zoológico, porém o capitão que estava lá raivosamente bate nele pelo que ele fez com Bai. Depois de brigar, o capitão diz a Hanson que resgatar Bai é impossível. Ele também mostra a Hanson notícias dizendo que a relação entre humanos e Yaoyings está piorando. O capitão então tem uma brilhante ideia: transformar Hanson sabendo que o homem é um ator. Eles então vão a uma loja arranjar um disfarce para Hanson. Seu rosto se torna o rosto do comissário. Depois, Hanson e o capitão prosseguem para a prisão onde Bai está. Ao chegarem lá, Hanson começa a exagerar no personagem, dando um tapa até mesmo no cunhado do comissário, o diretor da prisão. O
capitão, atuando como assistente de Hanson, diz ao cunhado que ele deu um tapa nele por causa do amor de família. O cunhado em seguida organiza a libertação de Bai e os escolta até a cela dela. Dentro da cela, Hanson vê o estado deplorável em que Bai se encontra. A mulher acaba o atacando, pois foi tomada por seu lado feroz durante todo esse tempo. Fora da cela, o capitão distrai o diretor e os guardas. Apesar de ser atacado, Hanson tenta falar com Bai, retirando sua máscara e dizendo que se arrepende de tudo que ele fez para ela. Ele então dá um beijo nela. Eles saem da cela com Hanson fingindo ser o comissário. No entanto, no salão da recepcionista, o comissário verdadeiro chega com uma equipe de notícias e se depara com seu sósia. Hanson tenta agir como o comissário e dizer que é o verdadeiro, porém o comissário só tem que mostrar suas asas para desmenti-lo. Mesmo assim, Hanson continua fingindo, porém Bai escapa de sua camisa de força e o ataca, arrancando sua máscara. O comissário então aproveita essa oportunidade para relatar os supostos maus tratos de Hanson contra Bai na frente das câmeras. Em seguida, enquanto o comissário está prestes a tirar a vida de Hanson como punição pelos abusos contra Yao Yings feitos por humanos, os agiotas entram em cena vestindo roupas de prisioneiro. Enquanto o comissário tenta explicar a situação para a câmera, um dos agiotas puxa a alavanca principal, libertando todos os prisioneiros. Durante o caos, Hanson leva Bai para o canto. Possuído pelo ódio, o comissário tira as vidas de vários prisioneiros enquanto o repórter está ao vivo filmando tudo. O capitão realiza um ataque surpresa puxando o comissário para baixo para ser atacado pelos prisioneiros. Depois de ter a maioria de suas penas arrancadas, o comissário vai de novo tentar a vida de Bai. Porém, Hanson entra no caminho. Vendo isso, Bai se lembra de tudo e volta ao normal. Ela então, guiada por sua raiva pelo comissário, acaba o jogando para fora do prédio. Em seus braços, Hanson pede a Bai que chame uma ambulância. Na próxima cena, o comissário é preso, o filme de antes é cancelado e o casamento entre espécies foi tornado legal. Mais tarde, Bai e Hanson vão até a casa dos pais dela em um trem subaquático. O filme então termina com o narrador se revelando como filho de Bai e Hanson, chamado Destino. Obrigado por assistir, até o próximo!